Como parte do trabalho da disciplina de Etnoecologia e Gestão Socioambiental, eu, Adriana Luzia Pereira, aluna do mestrado em Desenvolvimento Rural da URGS, fui conhecer a retomada Choclen em São Francisco de Paula. Na ocasião, quem me recebeu foi a cacica Kulung, e na ocasião ela ainda não tinha recebido a permissão dos ancestrais para fazer uma matéria comigo. Então eu fiz uma entrevista com ela e na saída apenas tirei algumas fotos dela em frente à oca, para que depois que os espíritos falassem com ela, então se eu poderia ou não fazer o trabalho, E aí ela me relatou que o povo Choclen teve que sair desse território no início do século passado, e onde eles se instalaram então em Santa Catarina, e desde então eles viviam numa aldeia em Santa Catarina, mas que eles receberam comunicação dos antepassados para a retomada do território. Então, em dezembro de 2020, eles vieram e ocuparam o Parque Flona. O Parque a Floresta Nacional Flona, que é gerida pelo ICMBio, tem 1.606 hectares de terra. E ela deveria ser composta por vegetação de campo, de estepe, campos de cima da serra, e também de floresta de araucária, porque é uma área também de Mata Atlântica, e predominante de araucária. Mas, entretanto, o Flona, ele em grande maioria, como inclusive pode-se ver nas fotos, ele é de vegetação de pinos, uma espécie originária do Canadá e dos Estados Unidos. Segundo não só relatos da cacica, mas em veículos de meios de comunicação da região, o parque ele está para ser privatizado para empresas privadas de extração de madeira, que é muito comum nos campos de cima da serra nos últimos tempos. Então, ela fez vários relatos, do quanto que eles foram obrigados a sair dali, e também do quanto que está sendo sofrido esse retorno, Eles retomaram em dezembro de 2020, e em janeiro de 2021, eles receberam uma ordem de despejo, pela uma ação da gestão do parque, que entrou numa ação contra a justiça. Então, desde então, eles vivem entre a estrada e o parque, numa área muito pequena. Hoje, eles residem em pequenos casebrezinhos de madeira, mas ela relatou que isso faz pouquíssimo tempo, que eles vivem somente de doação, e que inúmeras vezes os barracos de lona foram destruídos porque eles enfrentaram tornados, chuvas de granizo, e o clima de cima da serra, que é bastante frio, e bastante propenso a temporais, porque é muito alto também. Então, ela me relatou também que os problemas enfrentados com a prefeitura, além do governo federal, que a prefeitura negou que as crianças estudassem nas escolas públicas, que a prefeitura nega atendimento de saúde, que o genro dela faleceu durante a pandemia de Covid por falta de atendimento. Segundo ela, ele foi cozido pela febre. E várias vezes ele foi aos postos de saúde e foi mandado embora de volta. Aí eu perguntei, mas ele faleceu de Covid? Não se sabe, porque não foi nem feito o exame. Então ela disse que o único órgão que está auxiliando eles de alguma forma foi o governo do estado, que agora eles conseguiram uma liminar, conseguiram uma ação na justiça, que o governo do estado então fez uma escola estadual
onde eles receberam uma casa, né, de doação de uma pessoa da vizinhança e conseguiram então a escola. Ela relatou também que dentro do Parque do ICMBio tem uma vila, né, tem aproximadamente 60 casas, onde na década de 60 houve uma política para ocupação da área por imigrantes europeus, e eles produziam, tinham criação e plantação dentro do parque, e que o último morador, né, o último que ainda estava vivo, que residia dentro do parque, foi expulso há cerca de 30 dias, porque ele havia feito amizade com os indígenas, estava permitindo que os indígenas entrassem para tirar lenha, alguma coisa assim. E ela disse então que eles não podem nem sequer entrar dentro do parque, nem para tirar uma lenha. E eles vivem então somente com doação, numa situação bastante crítica, às margens de uma estrada. E eu vou deixar aqui então por fim, né, o depoimento deles, que foi vinculado no jornal local em janeiro de 2021, quando eles foram então expulsos de dentro do parque, né? Nossa retomada é um sopro de vida, um sinal de esperança e um símbolo de luta e resistência. Seguiremos unidos aos demais povos do Brasil contra as injustiças pela demarcação de nossas terras, defendendo-as e combatendo a tese do marco temporal e as demais manobras políticas e jurídicas criadas para nos roubar a terra e inviabilizar a Constituição Federal de 1988. Nem um palmo a menos e nem uma gota de sangue a mais. Convocamos a todos a unir forças contra as políticas do governo que violam nossos direitos e com coragem e determinação vamos combater as ações genocidas do Bolsonaro. São Francisco de Paula, 2 de janeiro de 2021. Povo Xoclém na luta pela terra e pela vida. Já faz mais de um ano, né, que esse depoimento foi escrito e mais do que nunca segue atual, porque eles estão em uma situação bastante complicada, vivendo somente de doação, sem apoio nem do governo municipal, nem do governo federal, mas estão firmes na luta pela terra e pela vida.